Eu sou Leia Silva, de Mulheres de Alma Curada. Sentimentos que aprisionam a alma, Gilmar Vieira Chaves. Capítulo 13. Inveja, o caminho da autodestruição. A inveja se dá quando observamos as boas qualidades de determinada pessoa, porém, ao invés de cultivarmos um sentimento de admiração, aprovação em relação ao seu virtuosismo, sentimos um desconforto por não sermos iguais a ela ou não termos o que ela tem. Em outras palavras, quando acredito que o bem do outro é melhor ou superior ao meu e não consigo fixar meu olhar nos benefícios desses atributos, mas assim na falta desse atributo em mim, revelo com essa atitude que me considero incapaz, desfavorecido e inferior em relação àquele com a qual me comparei. O pecado da inveja. Depois da queda, a humanidade foi afetada em diferentes áreas, dentre as quais se destacam a espiritual, a social, a ecológica e a psicoemocional. O autor do livro de Eclesiastes diz que Deus fez o homem perfeito, mas este buscou maneira de transgredir as suas leis. Eclesiastes 7:29. O homem, feito à imagem e semelhança do Criador, em seu ato de desobediência, precipitou toda a raça humana no caos. Romanos 5:19. Os danos oriundos da queda são significativos. Dentre os males herdados pela alma humana, como consequência do pecado, destaca-se de maneira negativa a inveja, que se manifesta em associação à cobiça e ao sentimento de impotência. A inveja como o pior dos males. Na literatura, na mitologia e nas palavras de sabedoria da maioria dos povos, a inveja é considerada um sentimento reprovável e desprezível. Ninguém, em nenhum momento da história, enalteceu um sentimento tão vil, isto pelo fato da inveja não produzir bem algum. A ira pode servir para sinalizar que os limites da bondade, da justiça e do bom senso foram violados. O medo pode proteger o homem, fazendo-o não se arriscar diante do perigo. A inveja, no entanto, não produz nada de bom. Além disso, os frutos da inveja são incontroláveis e imprevisíveis. O que pode fazer um indivíduo tomado por esta emoção? Matar, destruir, roubar? Como cita o autor bíblico. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Provérbios 27:4. A inveja, dentre todos os sentimentos que aprisionam a alma, é o único que se associa ao ódio contra o bem, contra o belo e contra o bom. A inveja, apesar de ser um pecado de graves consequências, pode não receber o mesmo tratamento e a mesma desaprovação que recebe os pecados aparentes, tais como o roubo, o adultério, por exemplo. Isso porque ele ocorre às escondidas, no íntimo do indivíduo. Porém, quando exteriorizado por meio de palavras ou atitudes, recebe a mesma reprovação que os demais delitos. A inveja no meio da igreja. A vida em comunidade leva-nos obrigatoriamente ao convívio com nossos semelhantes e em observância mútua de defeitos e qualidades. A instituição igreja possui uma série de cargos e ministérios que levam seus membros a esforçarem-se por exercê-los a contento. Algumas funções eclesiais são negligenciadas e desprezadas por muitos. Outras, por favorecerem o reconhecimento e a projeção, são alvos de todo tipo de disputas. E é exatamente nesse ponto que a inveja manifesta-se. Livre-se da inveja. O sábio disse que a inveja faz adoecer o corpo. Ela causa males inimagináveis, porque nela não há bem algum, somente o desejo da usurpação. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14:30. A inveja é um sentimento doentio que consome todo aquele que alimenta. Portanto, precisamos livrar-nos desse sentimento o mais rapidamente possível, a fim de mantermos íntegra nossa saúde emocional, espiritual e física. O olhar invejoso revela descontentamento, e essa insatisfação, muitas vezes generalizada, pode ser causada, dentre outras possibilidades, por uma baixa autoestima.
Além disso, pode advir de um sentimento de impotência, seja de algo que falte ao indivíduo, seja de algo que ele julga-se incapaz de conseguir. Nem a baixa autoestima, nem o sentimento de impotência justificam a inveja, mas o reconhecimento dessas limitações em nós pode ajudar-nos a vencê-la. Há grande tristeza na inveja. Ela sobreveja os horizontes e impede-nos de enxergar o bem que cotidianamente recebemos das mãos de Deus. Quando tomados por essa emoção, lamentamos a falta em vez de celebrar as inúmeras dádivas imerecidas. Somos consumidos pela admiração do outro e deixamos de enxergar nesse outro uma fonte de divina inspiração. Nesta passagem, vemos que aquele que tem o Deus de Israel por Senhor não sente falta de nada. Salmos 23, 1. Sabe conviver com o que recebeu e assim sente-se farto. Paulo, em sua carta aos Filipenses, afirma: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Pois todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 a 13. Sigamos o exemplo, o conselho bíblico. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Romanos 13, 13. Fujamos da inveja e de tudo aquilo que tem o poder de lançar nossa alma no inferno. Vivamos em santidade, honestidade e pureza diante de Deus e dos homens. Seja nossa mente uma oferta agradável ao Senhor. Seja o nosso exemplo um grande testemunho para levar vidas a Cristo. Deixemos Deus curar todos os sentimentos que aprisionam nossa alma e tenhamos alegria, plenitude e satisfação em Cristo Jesus. Textos bíblicos. A inveja de Caim, Gênesis 4, 1 a 11. A inveja de Raquel, Gênesis 29, 31 a 30. 31 e capítulo 30, versículo 1. A inveja dos irmãos de José, Gênesis 37, 1 a 28. A inveja de Saul, 1 Samuel 18, 1 a 11. A inveja de Miriam, Números 12, 1 a 10. Em tudo dai graças, 1 Tessalonicenses 5, 12 a 22. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.